falando primeiro que é decorrência de uma lista que foi interrompida na reunião de Caraí. Estou furando fila, não. Aliás, odeio quem tem essa prática de furar fila. Eu acho que, apesar de não ter ouvido as considerações iniciais feitas pelo Renato, me parece que um conjunto de reclamações e ponderações já feitas na reunião de Caraí já teriam sido processadas pela Prefeitura e a evolução e a reflexão a respeito das críticas pode ter levado a essa ou aquela mudança pontual. Da reunião de Caraí, que era a razão de naquela reunião eu ter me inscrito, algumas das coisas a Prefeitura já notou, temos que discutir túnel, é bom, não é bom, tem que discutir uma série de coisas. Mas o que me preocupa, antes disso, é que nós temos vários planos, no mínimo 2 planos, vamos falar 3 para fazer justiça às pessoas que trabalham nessa questão em Niterói. João Sampaio, que não está mais entre nós, que foi um prefeito urbanista da cidade, uma pessoa querida, inclusive por mim, que pensou a cidade como um todo e criou o PIT na época em que governou, o Plano Integrado de Transporte e Trânsito da cidade de Niterói. Foi o primeiro governante que pensou de maneira mais estruturada uma noção de mobilidade, de ir e vir das pessoas e dos automóveis, numa cidade que tem esse perfil, não era com essa intensidade, mas sempre teve o perfil de classe média, classe rica. Isso foi capital do Estado, capital de fazendeiro no interior, que tinha um casa em Niterói. Então as características de Niterói se mantêm mesmo com a perda do status de capital. Então nós temos que tratar essa cidade com as características que ela tem. Mas o João fez o PIT, depois do PIT, na época que o Marcolino estava inclusive do governo do Godofredo, teve o PDDT, o Plano Diretor de Transporte e Trânsito, e depois do PDDT, o Jaime Lerner fez uma atualização dos estudos que levou à versão atual que nós temos. Qual é o problema? Independente de quanto custou ao povo de Niterói, os cofres, esses planos, eles não saíram do papel. E ao não saírem do papel, eles deixaram de atacar o principal problema da cidade de Niterói, com o qual eu concordo como um dos principais problemas da mobilidade. Nós temos um sistema de transporte coletivo sobre pneus em que os empresários com grande influência, em função do interesse deles e não obrigatoriamente do interesse de quem anda de ônibus, os empresários disputam de maneira concorrencial os principais corredores da cidade com suas linhas. É uma disputa concorrencial, nós temos um sistema concorrencial em que a maior parte das linhas quer passar pela Praia de Caraí, a outra parte quer passar pela Alameda, pela Caetano Monteiro, etc, etc. O PIT nem tanto, mas o PDDT do Godofredo, atualizado pelo Plano Lerner, ele transforma o transporte coletivo de Niterói num transporte hierarquizado, em que, em função das matrizes ou da matriz de interesse, origem e destino, as locomoções medidas pela Sinergia e por outros escritórios, não sei se o Jaime Lerner e também a Sinergia, definiram que nós teríamos na cidade 5 terminais de transbordo, 4 além do João Goulart, que é o único que nós temos, se eu não me engano, na Saibreira, Piratininga, Largo da Batalha e Charitos. Na prática, além do João Goulart, o único que está entrando por conta da transoceânica é o de Charitos. E esses terminais seriam terminais de transbordo, em relação aos quais as linhas regionais captariam as pessoas nos bairros e nas regiões e levariam para esses terminais de transbordo. O que tem de concreto na teoria e com certa dose em função da experiência adquirida pelo Aquino, na Sinergia e pelo próprio Jaime Lerner? Na hora que você sai de um sistema concorrencial para um sistema hierarquizado, como é o sistema de telefonia, como é a distribuição de água, como é tratamento de esgoto, como é de distribuição de energia, você, hierarquizando o sistema, você pode transportar a mesma quantidade de passageiros com uma quantidade de ônibus que saem dos 850 para os 250, 300. Que é a maneira inteligente e racional de nós
na limitada caixa viária de Niterói, fazemos uma melhor utilização dela. Então, para que nós possamos transportar as mesmas pessoas e salvando espaço na malha para a ciclovia e para a calçada para pedestre, nós temos que alterar. O problema é o seguinte: população, a gente vai deixar e vai cobrar da prefeitura, e não é da prefeitura do Rodrigo, porque o Rodrigo não fez e os outros também não fizeram. Os empresários de ônibus vão continuar mandando na cidade de Niterói, de tal modo que a organização dos serviços atenda os interesses deles. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Porque se nós não enfrentarmos os interesses dos empresários de ônibus, prevalecem sobre os interesses da coletividade, nós continuaremos tendo dificuldade. E aí, seja o Barandier, seja a Verena, o Axel lá do escritório, vai ficar estudando modelo por modelo. No modelo da Sinergia, só para fechar no bairro de Caraí, Lopes Trovão descia para a praia. Você pode olhar lá no estudo. Está certo aquilo? Não sei. Mas o problema é que eu tinha uma modelagem, um estudo que, por exemplo, fazia Lopes Trovão descer. Isso é certo em relação ao Lopes Trovão? Não sabemos. Agora, nós precisamos ver estruturalmente falando como eu salvo espaço na cidade para ir na cidade como um todo, com o plano de mobilidade como um todo, eu possa em cada bairro, em cada região, dependendo das suas características, adotar as soluções adequadas. Então eu acho que a gente tem que priorizar o estudo e a estruturação do transporte coletivo sobre pneus na cidade. A partir daí, a gente vai fazendo as adequações necessárias. Mas eu quero parabenizar a Prefeitura, porque eu acho que de reunião em reunião, a gente vai podendo, somando, percebendo a sensação do bairro. Nenhum de nós, eu, por exemplo, conheço mais ou menos o bairro onde eu moro. A vida nos impede de circular pela cidade, então eu tenho que ouvir quem mora em Caraí, vive os problemas de Caraí o tempo todo, para poder entender melhor qual é a solução que a gente tem aqui, a solução de Charita, Jurujuba, como nós estamos fazendo, fizemos hoje de manhã, na região oceânica, sobre os impactos da obra da Transoceânica. Obrigado, pessoal. Obrigado.